CommonJS é um formato, né, de JavaScript que a gente utiliza para fazer, né, a interação entre componentes, arquivos, etc. E esse artigo aqui é um artigo bem legal que fala sobre a origem do CommonJS, qual era o problema que o CommonJS veio para resolver, né, que de fato se fez necessário, abordagens, estratégias, o porquê que ele era tão diferente do JavaScript que existia até então, porque ele não encaixava muito bem com alguns conceitos, e um dos motivos, uma das motivações foi que justamente eles gostariam que fosse diferente do JavaScript que havia até então, para deixar bem claro que tratava-se de back-end, né? Que tratava-se do server-side e não do front-end. Só que isso acabou se mostrando meio que um tiro no pé com o tempo, e aí veio a modernidade, né? E eis que chegaram aí então os módulos, né, do ES, do ECMAScript, e a gente pensou, bom, agora sim, né, temos os módulos no ECMAScript, não preciso mais me preocupar aí com o CommonJS, e não é bem assim. O que acontece é que o Node foi construído, toda a base do CommonJS para poder funcionar. Então, mesmo acrescentando suporte, né, a módulos do ECMAScript, a gente ainda assim precisa ter ali, né, uma camada relacionada ao CommonJS. E aí surgiu aquela discussão sobre inclusive as extensões, né, do CJS, MJS, Michael Jackson, o pessoal até brincava, né? E aí tem muitas dores, eles trazem aqui sobre builds que tu precisa fazer separadamente por causa disso, se for o caso. Enfim, é um artigo bem interessante, né? No site do Deno, não do Node, né? Do Deno, tratando justamente sobre essa questão aí, sobre como o CommonJS acaba segurando, né, a evolução do JavaScript através do tempo. Bota aí a imagenzinha aquela daquele meme ali, dá um zoom nela, porque eu acho que ela representa bem aí o que esse artigo quer dizer. Aí dá um zoomzinho aí. É aquele meme, né? Sim. Então o ECMAScript agora tem módulos, né? Que lindo, isso aí desde 2015 a especificação de módulos, né? Sim. Então quer dizer que agora a gente pode parar de usar o CommonJS, né? Né? Não. Mas é interessante isso, né? Porque eu lembro que acho que Felipe, eu lembro da primeira vez que eu vi o CommonJS, quando ele logo que teve essa especificação, né? Foi uma especificação feita pela comunidade, né? E isso revolucionou, assim. Eu lembro que a gente usou em vários projetos e era algo, como o JavaScript não tinha uma maneira padrão, né, de lidar com módulos, não existia esse conceito, como o JS, né, veio para resolver. Então era muito, muito bom, assim. A gente usou por muito tempo isso. Aí depois começaram a surgir outros padrões, né? Sim, e a especificação do CommonJS, inclusive, se eu não me engano, nasceu do pessoal da Mozilla, tá? Ou pelo menos do pessoal que era da open source, mas que atuava na Mozilla. Então, surgiu com boas intenções. Para resolver o problema que era real, né? Claro. E resolveu, porque era realmente muito bom. Eu lembro que a gente construiu várias aplicações assim com CommonJS. Depois começou a surgir outras especificações, que eu não vou me lembrar o nome, mas tinha um que já começou a ser assíncrono. Esqueci qual é o nome daquela especificação, cara. Tô velho mesmo. Lembra qual é que era? Tinha o CommonJS e tinha um outro que permitia fazer o carregamento assíncrono. Isso antes da spec de módulos de JavaScript. Era uma solução tipo CommonJS, mas tu conseguia fazer assíncrono, então era muito legal. Mas eu acho que a grande história aqui é o Node, né, adotou o CommonJS e teve, né, a possibilidade, talvez essa possibilidade foi só uma expectativa das pessoas, de que quando viesse a especificação de módulos nativa, o Node também iria mudar. Eu lembro que eu acompanhei essa discussão lá, isso aí tem aberto no GitHub, até do Node, tem palestras sobre isso, e aquela coisa, né, é um software complexo no Node, né, e o CommonJS, a maneira que as coisas funcionam, está completamente ligado, né, então eu lembro que a decisão foi essa, de não podemos tirar o CommonJS, senão a gente vai ficar aqui muito tempo fazendo isso, é complexo demais, pode dar problema, vamos manter os dois, né? Só que, claro, isso logo depois da spec, né? 2015, então já faz 8 anos. Então, poderia ter tido, talvez, uma vertente aí para ir fazendo isso aos poucos, ou alguma coisa assim, e nunca foi feito, né? Então, eu não sei, até no artigo aqui, eles não falam sobre o Deno tá fazendo alguma coisa que é específica com módulo, não sei, eu acho que o Deno também acaba tendo, porque o Deno, acho que é um fork do Node na essência, né? Ou não, eu tô falando besteira. Pois é.
Não sei se ele chega a ser um fork, tá? Mas ele bate de frente e diz resolver todos os problemas, né? Inclusive, eles levantaram vários problemas que às vezes as pessoas nem prestavam atenção, né? O Deno trouxe, assim, isso aqui vai ser um problema para ti um dia. E aí, esse artigo, eles discretamente estão fazendo isso de novo. É verdade. E claro, lembrando, né, o Deno é criado também pelo Ryan Dahl, né, o criador do Node, né? Então, mesmo, eu acho que não é um fork, não, mas usa a mesma estratégia ali, V8, aí tem o lance do TypeScript baixo, né? E tal, né? É bem semelhante, né? De trazer as APIs da web para dentro do Deno e tal. Eu simpatizo muito com a causa, pena que ainda não está muito para usar em produção, assim, tá? Mas eu simpatizo muito com os conceitos. Não, acho que o Deno já está para produção, sim. Acho que já tem bastante coisa usando o Deno aí na prática, assim, né? Porque acho que já está bem estável desde a 1.0 lá. O Uriel comentou aqui que o Como JS era bom naquela época. O Uriel, então, deve ter a nossa idade para lembrar do Como JS. E ele também falou que, de fato, o Deno não é um fork, né? Mas usa o V8 com o Node e não usa libv. Ah, isso eu não sabia, não lembrava que o Deno não usava libv. Interessante. Mas o Deno é uma alternativa aí, né, ao Node, tem várias inovações, né, em relação ao Node.